Glória a Deus. Eu saúdo todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, você que já se inscreveu neste canal, você que ainda vai se inscrever, você que vai ouvir esse vídeo. Eu venho nesse vídeo gravar, contar algumas experiências, das muitas experiências que eu tenho tido ao longo dos 25 anos, né, de caminhada cristã, que eu tenho caminhado com Deus. E Deus tem me feito ver muitas maravilhas e me dado muitas visões e revelações do presente, do futuro e do porvir. E Ele tem falado comigo em trechos, mas são visões que são espirituais, que me dirigindo, me ensinando a servir a Ele. E eu gostaria de passar alguns mais recentes que eu tive. Eu acredito que vai te ajudar a acrescentar a sua fé, vai te despertar também, porque tem me despertado. A Bíblia fala em Joel, meus irmãos e irmãs, que Deus, no final dos tempos, Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele diz que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e assim Ele está dirigindo o seu povo com os sonhos, orientando e despertando. Sonhos e revelação com todo para todos. Ele derramaria o seu Espírito. E nós temos visto que Deus tem falado, né, de forma tremenda com todas as idades. E eu quero contar a primeira revelação que eu tive em um sonho. Era ainda quando nós estávamos passando pela situação de luta da pandemia, que muitos foram chamados para fazer o jejum mundial, e o Senhor falava comigo, e Ele falava audivelmente. Ele falava, mostrava que aquele povo que estava jejuando, a maioria, ele não estava agradando, pois estava jejuando para mostrar para o homem, não para se humilhar a Deus. E ele disse assim que queria que o povo se arrependesse do seu pecado, saísse do pecado e buscasse a Deus. Então o Senhor, Ele estava corrigindo o povo, chamando a atenção do povo para Ele, buscar a Deus, sair do pecado. Porque Deus, Ele tem suas formas de corrigir. Ele tem falado, mas as pessoas não têm dado ouvido. E o Senhor, Ele disse que Ele corrige todos o quanto Ele ama. Então Deus, Ele tem a sua forma de corrigir. E também Ele me mostrou uma fila muito grande de pessoas. Era uma fila que não tinha número. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizia que todos aqueles que buscam Deus será atendido. Então, nós podemos ver que em em Joel, Deus falou através de Joel que todos aqueles que pedir ajuda do Senhor será salvo. Pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no do Monte de Sião, em Jerusalém. E aqueles
que o Senhor escolheu será salvo. Está em Joel 2, versículo 28 ao 32. Deus, Ele está falando conosco de muitas formas. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos ouvindo falar de muitas catástrofes, de muita destruição em vários lugares, em várias nações, inclusive na nossa. E eu quero contar um sonho que eu tive com o Espírito Santo. E este sonho foi o ano passado e hoje eu estou vendo acontecer o princípio deste sonho. Porque eu estava preparando para fazer uma concentração no final do ano, no Nordeste. E esse foi no ano de 2022. E nós estamos em 2023. E eu tive uma visão, o Senhor me mostrava que o Espírito Santo de Deus, ele estava vindo com ira, que era o próprio Deus, mas ele me mostrou saindo do sul. E ele me mostrou por que ele começaria a agir com a espada. Uma espada, irmãos, que essa espada era com muito ai. Ele expressava me mostrando que ia haver muito ai. E ele me mostrou como é que as pessoas estão vivendo. Ele me mostrava que a sociedade e toda a sociedade estava corrompida. O Senhor mostrava nas vestes, mostrava no modismo, mostrava todo tipo de imoralidade, como Sodoma e Gomorra. Ele mostrava a nudez das pessoas, ele mostrava os assuntos profanos, ele mostrava, irmãos, que as pessoas não estavam dando atenção para Deus e para o que Deus falava. Então o Senhor começou a cortar, o Senhor mostrou que saía primeiro do sul. E quem me conhece, irmãos, eu já tive a oportunidade de eu falar para essas pessoas, que assim que eu sonhei, eu falei na igreja e tenho falado para as pessoas que têm vindo até a mim, que o Senhor está com muita ira. E o Senhor mostrava que ele nos começava a cortar. Do sul, saía do sul. Eu moro aqui em Brasília, para quem não me conhece. E ele ia, e eu vi que ia até o plano. E a espada cortava com muita fúria, com muita ira. Depois ele chegava, voltava como um anel. E aí chegava no centro da terra. O Senhor mostrava, ele estava da forma de uma pomba branca, mas ele não era aquele espírito mais, irmãos, assim, compassivo. Ele estava com ira, e ele mostrava o que ia acontecer com a terra. Ele mostrava um redemoinho muito grande, muito grande. E ele mostrava que abria um buraco, e aquele buraco era muito grande, e eu via muita poeira, e eu via muito, irmãos, vento que fazia isso. E eu ficava em pé, e eu estava feliz, porque eu estava vendo Deus, e ao mesmo tempo eu estava muito apreensiva, e eu ficava em pé vendo tudo aquilo, e eu estava com os livros nas mãos, porque eu ia sair para pregar o evangelho. E o Senhor mostrava que a igreja estava pregando, mas as pessoas não davam atenção. Não queriam sair do seu pecado, não queriam abandonar. E aí ele mostrava-nos que a terra estava desolada. Eu via só pó na terra. Eu via que tinha acontecido já muito tempo que não acontecia chuva.
porque só tinha pó, eu não via um pé de árvore, eu não via, só via um pezinho de milho que estava caído naquele pó, como se aquele pé, aquele milho, aquela safra, não tivesse dado chuva quando o milho estava embonecando e aquela safra perdeu, mas não tinha mais pé de milho. Eu me mostrava um só, para fazer eu entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E eu sabia que era Deus, irmãos, porque o final, ele nos desceu o manto, e ele era como um grande querubim, e com vestes de ouro, e ele desceu, abriu os braços, as asas para mim, ele estava no alto, e eu dizia, gritava com toda a força da minha voz, e eu levantava os meus braços e ficava na ponta dos meus pés, e eu pedia para ele que ele me ajudasse e me purificasse. Mas antes, irmãos, eu lembrava de Salomão, que Salomão não tinha pedido riqueza nem a morte dos seus inimigos, e o que eu ia pedir? E de repente eu vi, saiu da minha boca, falando, Espírito de Deus, Espírito Santo, me ajuda, me purifica. E então, irmãos, aquela visão, aquele sonho, eu acordei daquele sonho. Irmãos, eu vou contar em outra parte, para você, Glória, entender.